Boa noite, gente. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o câncer de colo de útero. Também pode ser chamado de câncer cervical. É um dos mais frequentes tumores na população feminina. Atrás somente do câncer de mama, pulmão e do colo retal. Afeta cerca de 500.000 de mulheres a cada ano no mundo, com a maior parte ocorrendo antes dos 50 anos. Como é a anatomia? O colo uterino é a parte inferior do útero, localizada junto à cúpula da vagina, com a qual se comunica por meio de um conduto, o canal cervical, por onde penetram os espermatozoides e sai o sangue menstrual. A parte externa do colo, que fica em contato com a vagina, se chama ectocervice. A parte interna se chama endocervice. O local em que o canal cervical se abre para a vagina recebe o nome de zona de transformação, a área em que se desenvolve a maioria dos tumores do colo do útero. Os cânceres do colo de útero se originam nas células que formam essa área, o epitélio. A parte que está em contato com a vagina, a ectocervice, é revestida por epitélio escamoso, semelhante ao da vagina, que pode dar origem ao câncer de células escamosas. O epitélio da parte interna do colo do útero, que é a endocervice, é um epitélio glandular e pode dar origem a outro tipo de câncer do colo uterino, o adenocarcinoma. O tumor uterino tem início com uma lesão pré-maligna, chamada displasia. As displasias são lesões causadas pelo HPV. Podem ser classificadas como leves, moderadas ou graves. As lesões pré-malignas também são chamadas de neoplasias intraepiteliais cervicais. De acordo com o grau de comprometimento, são classificadas em graus 1, 2 e 3, em ordem crescente de agressividade. O último estágio das lesões pré-malignas é a neoplasia intraepitelial grau 3, ou carcinoma in situ. Nessa fase, as células malignas ainda não têm capacidade de invadir os tecidos e causar metástases, por estarem limitadas por uma barreira natural do órgão, chamada membrana basal. Quando o tumor consegue ultrapassar a membrana basal, pode invadir progressivamente os tecidos vizinhos. Inicialmente, as células malignas irão se infiltrar superficialmente em direção à vagina e profundamente em direção às lâminas de tecido conjuntivo, que mantêm o útero fixo à sua posição na bacia, os paramétrios. A partir daí, as células tumorais podem invadir órgãos vizinhos, como bexiga, uréteres, reto, cavidade pélvica, os linfonódulos na região e penetrar os vasos linfáticos e sanguíneos para ter acesso aos órgãos distantes, como pulmão, fígado e ossos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os tipos de câncer de colo uterino. Existem diferentes tipos de câncer, dependendo do tipo da célula que lhes dá origem. Tem o carcinoma epidermoide, que é responsável por 70 a 80% dos casos e se origina nas células da ectocervice e está associado à infecção pelo HPV. Tem também o adenocarcinoma, que é o segundo tipo mais comum e corresponde a cerca de 20% dos casos, se origina a partir das células da endocervice, também associado a infecções pelo HPV. E o carcinoma adenoescamoso é o terceiro tipo, mais raro e com características dos dois tipos anteriores. Eu vou falar um pouco sobre a fisiopatologia agora do câncer cervical. Essas neoplasias invasivas do colo do útero, de células escamosas que são precedidas por uma longa fase da doença pré-invasiva, conjuntamente denominada neoplasia intraepitelial cervical, conhecida como a NIC. Essa NIC ela é categorizada em graus, grau 1, 2 e o 3, e dependendo da proporção e da espessura do epitélio, que vai apresentar células maduras e diferenciadas. Exemplo, a NIC 1, ela é uma displasia cervical leve. A NIC 2, ela é uma displasia moderada.
E a NIC3, ela tem uma displasia severa e carcinoma in situ. Como eu já falei, os graus mais graves da NIC, que é o 2 e o 3, eles apresentam a maior proporção da espessura do epitélio, que é composto por células indiferenciadas. Essa infecção ela é persistente, ela é provocada por um ou mais dos subtipos oncogênicos do papilomavírus humano e é uma causa necessária para essa neoplasia cervical. A maioria das anomalias cervicais elas são causadas pela infecção do HPV e tem pouca probabilidade de progredir a NIC ou a neoplasia do colo uterino de alto grau. A maioria das NICs de baixo grau ela regride em períodos relativamente curtos ou não progride a lesão de alto grau. A lesão percussora que se origina ali do epitélio colunar é denominada adenocarcinoma in situ, que a sigla é AIS. O AIS ele pode estar associado a uma NIC em 1 a 2/3 dos casos. Essas neoplasias invasivas do colo uterino, elas são, em geral, procedidas por uma longa fase ali da doença pré-invasiva, microscopicamente, e isso se caracteriza como uma gama de eventos que progridem ali da atipia celular a graus variados da displasia ou a NIC. E antes dessa progressão, o carcinoma invasivo, é importante ter um bom conhecimento da etiologia, da fisiopatologia e da história natural ali da NIC, que proporciona ali uma base sólida tanto para o exame visual como para o diagnóstico colposcópio e a compreensão também dos princípios do tratamento dessa lesão. Cerca de 80% a 85% de todos os cânceres cervicais, eles são carcinomas de células escamosas. A maior parte restante é de adenocarcinomas. Os sarcomas e os tumores neuroendócrinos, eles são de pequenas células, eles são raros. O câncer cervical invasivo geralmente se dissemina ali pela extensão direta para os tecidos circundantes ou por via linfonodal e para os linfonódulos pélvicos e paraórticos. A disseminação por via hematogênica é rara e se por um acaso o câncer do colo cervical ele se disseminar ali para os linfônodos pélvicos ou os paraórticos, o prognóstico é pior, né? E a localização e o tamanho do campo da radioterapia eles são afetados. Diagnóstico de câncer no colo do útero. Alguns cânceres de colo de útero, eles podem ser diagnosticados quando são encontrados resultados anormais no exame de Papa Nicolau, o que levará à realização de mais exames para a confirmação do diagnóstico. O câncer do colo de útero, ele também pode ser suspeitado quando a mulher apresenta sintomas como sangramento vaginal anormal ou dor durante a relação sexual. No caso do diagnóstico de câncer de colo de útero invasivo, o médico a encaminhará para um oncologista ginecológico, médico especializado no câncer do sistema reprodutivo feminino. O histórico clínico de exames físicos. Durante a consulta, o médico fará perguntas sobre o histórico clínico da paciente e de seus familiares mais próximos, e isso inclui informações relacionadas aos fatores de risco e sintomas do câncer. O exame físico completo avaliará o estado geral de saúde da paciente. O médico fará um exame pélvico e pode colher o material para o Papa Nicolau. Além disso, a atenção especial será dada aos linfonódulos para verificar a presença ou não de metástase. O exame de Papa Nicolau é um exame rotineiro de prevenção e não um exame de diagnóstico. O resultado do Papa Nicolau anormal significa que outros exames deverão ser realizados para determinar a presença de um câncer ou uma lesão pré-cancerígena. Esses exames incluem o colposcopia, a raspagem endocervical e a biópsia. Boa noite, eu vou estar falando do tratamento do câncer de colo uterino.
Após o diagnóstico, o tratamento do câncer de colo uterino vai depender do estadiamento do câncer, sendo ele o fator mais importante na escolha de tratamento. No entanto, outros fatores que podem influenciar nessa decisão incluem a localização exata do tumor, o tipo da doença, se é espinocelular ou adenocarcinoma, a idade da paciente, condições físicas geral e se a paciente deseja ou não ter filhos após o tratamento. As principais opções de tratamento para o câncer de colo de útero incluem cirurgia, radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo e imunoterapia, que podem ser realizadas isoladamente ou em combinação, dependendo do estágio da doença. Para os estágios iniciais do câncer de colo do útero, pode ser feita a cirurgia ou a radioterapia combinada com quimioterapia. Para estágios posteriores, a radioterapia combinada com a quimioterapia é geralmente o principal tratamento. A quimioterapia isoladamente é geralmente usada no tratamento do câncer de colo de útero avançado. No câncer de colo de útero, temos 4 estádios que estão prescritos abaixo. No estádio 1A, nesse estádio 1, em que o câncer está confinado ao colo do útero, podemos separar os tumores que apresentam pequenas áreas de invasão. Tumores com milímetros de tamanho e microinvasivos, que são do estádio 1A, daqueles maiores com tamanhos acima de 7 milímetros, que é do estádio 1B. No estádio 1A, nos tumores microinvasivos, a cirurgia poderá ser conservadora, com a retirada de apenas uma porção do colo uterino, permitindo a preservação do órgão para gestação futuras. As duas técnicas mais empregadas são a conização e a traquelectomia, mas também há a técnica da esterectomia, conforme descrita a seguir. Eu vou falar um pouquinho da conização. A conização, o cirurgião retira o canal do colo do útero, desde sua abertura na vagina até a parte que penetra a extremidade inferior do útero. Para que essa cirurgia seja considerada radical, todo o material deve ser examinado pelo patologista para confirmar se o tumor realmente era microinvasivo e se as margens cirúrgicas estão livres. Caso se constate que o tumor era maior do que o esperado ou que as margens estão comprometidas, haverá necessidade de cirurgias mais amplas. A traquelectomia radical é uma técnica relativamente nova, realizada com o objetivo de retirar todo o colo do útero, o tecido em seu redor e os linfonodos da bacia, para ter certeza de que o câncer não atingiu. Como o corpo do útero é preservado em cerca de 50% dos casos, a possibilidade de nova gravidez. Essa é indicada principalmente nas pacientes que têm a intenção de uma gestação futura. A histerectomia simples é importante mencionar que em mulheres não desejosas de futura gravidez, é possível realizar a remoção total do útero. No estádio 1B, esses casos podem ser tratados pela cirurgia ou por radioterapia. A histerectomia ampliada, nela, o tratamento tradicional para os tumores com mais de 7 milímetros, porém ainda localizados no colo, consiste na remoção do colo e do corpo uterino, acompanhada da retirada da parte superior da vagina, dos tecidos e ao redor do colo, dos parâmetros e dos linfonodos no interior da bacia. A retirada dos ovários será necessária em alguns casos, mas na maioria das vezes eles podem ser preservados. Ela é uma cirurgia relativamente grande e pode apresentar algumas complicações transitórias, como retenção e incontinência urinária ou obstipação intestinal. A preservação da vagina e da função ovariana auxilia a manter o libido e a vida sexual. Temos também a radioterapia. Na radioterapia, fomos para pacientes que não desejam cirurgia mais amplas, ou naquelas com idade avançada ou com problema de saúde que contraindicam a cirurgia. Podemos optar pela aplicação de radioterapia direcionada ao colo do útero como alternativa, sem prejuízo do resultado final. Existem duas formas de administrar a radioterapia.
externa e interna. Na radioterapia externa, o equipamento libera os raios ao redor da bacia para que eles atinjam o colo do útero e os tecidos ao redor. Para isso, são utilizados exames de tomografia que calculam o trajeto da radiação até o colo uterino, com prejuízo mínimo para um órgão sadios da bacia. O procedimento é indolor e dura cerca de 15 a 20 minutos diariamente, de segunda a sexta, no total aproximado de 5 dias na semana. Na radioterapia interna, também chamada de braquiterapia, a fonte de radiação é colocada o mais próximo possível das células tumorais. A técnica reduz a quantidade de radiação para os tecidos normais e, ao mesmo tempo, permite que se possa utilizar uma dose mais alta de radiação por período mais curto do que da radiação externa. Para tanto, são introduzidas no interior do colo uterino pequenas sementes de material radioativo. O procedimento exige sedação. Em alguns casos de adenocarcinomas ou tumores maiores, mas ainda limitados ao colo, a radioterapia poderá ser utilizada previamente à cirurgia. A radioterapia com ou sem quimioterapia também é indicada quando o exame de anatopatológico, a biópsia, revela características mais agressivas ou quando a lesão está mais avançada do que o esperava. Embora as técnicas de radioterapia tenham evoluído bastante, na última década ainda pode ocorrer inflamação secundária das estruturas vizinhas ao colo uterino. Surgir secura vaginal, dor na relação sexual, estreitamento da vagina, ardor no reto, sangramento retal, diarreia, urgência para evacuar ou urinar, sensação de ardor ao urinar e osteoporose dos ossos da bacia. Nos estádios 2, 3 e 4, teremos nessa situação em que o tumor já cresceu além do colo e invadiu outras estruturas. A cirurgia não consegue ser radical e pode lesar os órgãos das proximidades. Portanto, não é realizado de rotina. O tratamento nessa fase é realizado com radioterapia na pelve, associado ao tratamento com quimioterapia, seguida de uma fase de braquiterapia. Na estágio 2, o câncer que invade a estrutura bem próximas, como a vagina e o parâmetro, e o tratamento específico para essa fase da doença. No estágio 2, onde o câncer invade estruturas bem próximas, como a vagina e o parâmetro, o tratamento específico para essa fase da doença seria a radioterapia externa, mais braquiterapia, uma combinação de quimioterapia ou até cirurgia. No estágio 3, o câncer ele invade estruturas vizinhas, porém mais distante da pelve, e o tratamento específico para essa fase da doença seria radioterapia externa, braquiterapia, quimioterapia e cirurgia. No estágio 4A, o câncer ele invade órgãos adjacentes, mostrando o crescimento do tumor por proximidade. Estágio 4A e a metástase para órgão distante, como pulmões, fígados e ossos. Estágio 4B. E o tratamento específico para essa fase da doença seria tratamento radioterapia externa, braquiterapia, quimioterapia e cirurgia. Mas no estágio 4B, nessa fase da doença em que as células tumorais se espalham para um órgão distante, como pulmões, fígados e ossos, através da corrente sanguínea ou linfática, a estratégia é atacar as células malignas onde quer que elas estejam. O tratamento de escolha nessa situação é a quimioterapia, administrada com o objetivo de reduzir os tumores, possibilitando controlar a doença pelo maior tempo possível. Há também o benefício de associação da quimioterapia com drogas que inibem a formação de vasos sanguíneos no tumor, sendo a medicação mais conhecida chamada bevacizumab. A imunoterapia foi recentemente incorporada no tratamento para o câncer de colo uterino metastático para pacientes que fizeram uso de quimioterapia com pratina sem resposta ao tratamento. A imunoterapia aprovada é com droga pembrolizumab. E eu termino por aqui. Prevenção. A prevenção é um assunto muito importante, já que o câncer de colo de útero é o terceiro tumor maligno que mais acomete as mulheres no país. E no ano de 2019, foi responsável por 6.596 óbitos.
Então, é muito importante a conscientização da prevenção do câncer de colo de útero. E o mês de março, o Março Lilás, tem exatamente esse objetivo, conscientizar as mulheres sobre a prevenção do câncer de colo de útero. Então, eu vou começar a falar dos tipos de prevenção. Primeiro, temos a prevenção primária, que se trata da vacina do HPV e o uso de camisinha. A vacina, ela vai ter os subtipos do papilomavírus humano 6, 11, 16 e o 18, sendo o 16 e o 18 os mais importantes, já que esses são os causadores de 70% dos casos de câncer de colo de útero. E o uso de camisinha é importante para prevenir o contato dessa mulher com o vírus. A segunda linha de prevenção é a prevenção secundária, onde temos o exame preventivo Papa Nicolau. Ele vai achar as lesões precursoras de câncer e, tratando essas lesões, vai evitar que se desenvolva aí para um câncer de colo de útero. Lembrando que essas lesões pode levar até 10 anos para se desenvolver e se tornar um câncer de colo de útero. Então, é muito importante frisar a prevenção, já que esses óbitos seriam quase que todos preveníveis. E a última linha aí de prevenção é uma prevenção indireta, que trabalha nos fatores de risco e no estilo de vida. Por exemplo, parar de fumar, o tabagismo vai ajudar no desenvolvimento de lesões precursoras de câncer, e a alimentação, alimentos cancerígenos, indiretamente vai ajudar no desenvolvimento do câncer de colo de útero. Então, essas 3 linhas de prevenção é muito importante para prevenir e evitar o câncer de colo de útero. Boa noite, vou falar um pouco sobre os cuidados de enfermagem. A enfermagem atua tanto no sentido de assistir, coordenar as práticas de cuidado, quanto no sentido de educar, promover, proteger e reabilitar essas mulheres de forma autônoma, criativa e ativa nos múltiplos níveis de atenção à saúde, através do levantamento de hipóteses analíticas e intervenções sistematizadas de rotinas de cuidados, subsidiando falhas e promovendo continuidade e resolutividade do cuidado em saúde. Alguns cuidados são cuidados com catéter, higiene e cuidados com a ferida cirúrgica, cuidados na dieta, cuidados com a terapia medicamentosa e o retorno ao serviço de saúde. E também temos orientações.